O que você sabe sobre autopublicação? Você já considerou ser um autor-editor? E quais as diferenças entre uma editora convencional e uma editora sob demanda? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo? Eu sou a Melissa e bem-vinda à minha série de vídeos Inspiração. A ideia dessa série é que eu possa compartilhar com vocês algumas dicas de comunicação, marketing, literatura, mídias e empreendedorismo, organização, produtividade, enfim, toda essa série de assuntos que eu trago comigo nos últimos anos, que eu desenvolvi nos últimos anos, tanto através do curso de comunicação, como na rotina de home office, de empreendedora individual. Então eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês, espero que vocês gostem. Eu acho que todo mundo tem uma ideia romântica do que é ser um escritor. Primeiro que é muito difícil viver da escrita, a gente sempre tem que conciliar a profissão, né, a rotina de escrita com outros trabalhos que realmente é o que vai pagar as contas. Mesmo escritores conceituados e consagrados precisam fazer outros tipos de trabalho, né? Seja relacionado ao ensino, à tradução, ou mesmo publicidade, compartilhar produtos e serviços de outras marcas, de outras empresas, para poder complementar a renda. Então, primeiro, não é fácil viver da escrita, é muito difícil viver da escrita ou qualquer outra linguagem artística, cultural, especialmente no Brasil. Não posso falar sobre outros países, vou me restringir ao que eu conheço de políticas públicas no Brasil. A historinha é mais ou menos a mesma, né? A gente envia nosso original para uma editora e, enfim, é descoberto, nosso original se destaca entre tantos outros livros, a editora entra em contato falando que quer publicar, faz uma tiragem alta, mais de 1000 livros, e aí organizamos um evento de lançamento numa livraria famosa, né, conceituada. E depois disso é só uma série de autógrafos, participamos de bienais de livros, damos entrevistas para a imprensa. Bonita essa ideia, né? Infelizmente não é bem assim que acontece, afinal a gente precisa pensar que as editoras recebem um volume muito grande de escritores novatos, de originais, para poder verificar, e não dá para ler um a um. Então a forma mais fácil, acho, de você chegar numa editora sendo uma pessoa desconhecida é através de um agente literário, e aí os custos são bem diferentes. Ou você se destaca por outras formas, de outras maneiras, para chamar a atenção para uma possível publicação. É o que acontece hoje com as digitais influencers, principalmente com as youtubers, com as blogueiras, com o pessoal que se destaca nas redes sociais. A própria editora vai atrás dessas personalidades, porque é garantido que vai ter vendas, que vai ter procura, certo? Que vai ter mercado, demanda para isso. Aproveitando esse gancho, a gente está falando de um mercado que é muito comercial. É claro que sempre vai dar preferência a assuntos que estão em alta, sério, que está chamando a atenção da população, da comunidade. Esses assuntos têm mais chances de ser publicados. Por exemplo, quando saiu a série do Crepúsculo, teve uma série de livros, de publicações após, com temas similares, universo da fantasia, personagens carismáticos, com poderes especiais e relacionamentos impossíveis, aquela paixão adolescente, enfim. A mesma coisa quando teve a série dos 50 Tons de Cinza, por exemplo, teve várias publicações no mercado de publicação erótica, de literatura erótica, né? Mas também tem temas que nunca saem de moda, temas que nunca deixam de estar em alta. Hoje em dia, o que seria a alta? Depende do seu nicho, da área que você escreve. Você querer fazer um livro mais regional, mais retratando a sua história de vida, o lugar onde você cresceu, usar personagens da vida real, também tem chances de publicação, porque vai ter um apelo da sua comunidade ali. Mas para você passar de escrever para amigos e familiares para totais desconhecidos, é um passo muito grande.
Quando você publica com uma editora tradicional, convencional, a ideia é que você não tenha custos com a publicação, porque a venda dos livros, a demanda da venda dos livros vai custear essa publicação. O que você vai receber são os direitos autorais, que variam entre 10% e 20% do preço de capa. Quanto você vai ganhar vai depender do volume de venda. E a ideia é que ambos ganhem, autor e editora, certo? Mas uma alternativa para você ter seu livro publicado seria procurar uma editora sob demanda. Como funciona? Nesse caso, você faz uma tiragem mínima de impressão e publicação, normalmente entre 100 e 150 livros, e aí você paga o custo de impressão e publicação dessa tiragem. Você recebe esses livros, recebe esses originais para você fazer a sua divulgação de pessoal, a sua venda e recuperar parte desse dinheiro investido, enquanto a editora também faz a comercialização dela e repassa novamente a porcentagem referente aos seus direitos autorais. O custo vai depender muito do material que vai ser publicado, a quantidade de páginas, se tem ilustração, fotografia ou não, é tudo preto e branco, a qualidade de capa, tudo isso vai influenciar no custo final. Mas em média eu posso dizer que fica no mínimo uns R$3.000 para uma tiragem de 150 livros. Vamos pensar que fica entre R$20 e R$25 o custo unitário, como qualquer trabalho gráfico. Quanto mais você imprime, menos você paga. Custo unitário cai conforme o volume de impressão. Isso para qualquer material gráfico. Ao invés de publicar com uma editora, você também tem essa opção de procurar uma gráfica, seja uma gráfica digital ou uma gráfica da sua cidade, e poder fazer essa impressão por conta própria. Qual que é a diferença? A editora, ela não oferece só esse serviço da impressão da obra. Tem toda a parte de registro, da documentação, para você ter a ficha catalográfica, o código de barras, o ISBN da obra, que é como se fosse a identidade da obra. Ela também faz o serviço de revisão ortográfica, gramatical, faz a diagramação, que é deixar o livro com uma aparência mais bonita, né, que é mexer na parte visual da obra, que é muito importante também, faz o design da capa e te dá toda uma assessoria para publicação, para o lançamento, para veículos comerciais, entrevistas com imprensa, enfim, te dá toda essa orientação. Quando você resolve publicar por conta, precisa se cadastrar como autor-editor, e aí também tem um custo para isso. E aí você pode gerar o seu ISBN e seu código de barras. Você também precisa fazer todo esse trabalho de diagramação, ou procurar terceirizar, né? Procurar alguém que possa fazer a revisão, alguém que possa fazer a diagramação. E enfim, quando você tiver com a obra fechadinha, dando seus pulos, seus meios, e aí você pode procurar uma gráfica para poder fazer a impressão, ou lançar digital, como e-book. Quando a gente pensa no digital, nós temos várias plataformas de autopublicação. Eu lembro que eu participava do Clube dos Autores. Além do Clube dos Autores, tem outras plataformas similares, e tem também o sistema de autopublicação da Amazon, que funciona desta mesma forma. Você faz toda a edição do seu livro, envia, e aí ele é publicado tanto na versão digital quanto na versão impressa. E para você ter a versão impressa, você compra o seu próprio livro. Claro que tem um desconto para o autor, né? Por ser o autor da obra, tem um desconto, mas ainda assim você mesmo paga pelo livro físico. Afora a autopublicação, a publicação sob demanda e as editoras tradicionais convencionais, nós também temos os livros artesanais. A diferença é que, ao invés de ser impresso em gráfica, ele vai ser feito à mão, unidade por unidade, um por um vai ser costurado e vai ser feito à mão. A grande vantagem das publicações dos livros artesanais tem uma consciência ecológica maior, afinal usa papel reciclado, a capa normalmente é reciclada, tudo o material utilizado
pesa menos para o meio ambiente e você não precisa pegar tiragens altas, né, de 100, 150 exemplares. Parece pouco, mas quando você tá com o livro na mão e precisa vender esse livro, independente de quantos meios você utilize para venda, ainda assim é muito difícil você conseguir dar fim a mais de 100 livros em um tempo ágil, né? Então você compra por unidade, uma remessa de 10 livros e assim por diante. Você pode ir adquirindo os exemplares conforme você vai vendendo, não precisa estocar uma quantidade grande de livros na sua casa. Dito isso, vou mostrar alguns títulos para vocês do que eu tenho aqui. Eu separei aqui em algumas pilhas, né, de publicações sob demanda, com editoras sob demandas, e outras publicações feitas por editoras convencionais, incluindo alguns livros de blogueiras aqui, que vocês com certeza devem conhecer. Então, vamos lá, vou mostrar um a um para vocês, tá bom? Começando aqui com esse livro de crônicas, Acontece, de Laed Souza. Ele foi publicado pela editora EcoArte. E aqui na ficha catalográfica a gente tem todas as informações da classificação, aí o trabalho de capa, de fotografia, de revisão. O próximo é o livro dos manuais, do Paulo Coelho. Você vê que ele já tem uma qualidade melhor, né, de publicação, as folhas são mais grossas. Esse livro tem ilustrações e ele também foi publicado aqui com uma série de patrocinadores, de apoiadores. É uma edição muito bonita. Esse projeto gráfico foi feito pelo Loduca. O próximo é do Alcer Carrasco, Balança Coração, publicado pela editora Ética. E aqui a gente tem toda a informação editorial, a parte artística, projeto gráfico, as fontes utilizadas, isso é muito bacana. Então ele é colorido por dentro e tem ilustrações também. O próximo é A Hora da Verdade, do Pedro Bandeira, também com a editora Ática. Esse já é folhas amareladas, é uma qualidade melhor, superior. Ele tem uma diagramação um pouquinho diferente, umas ilustrações muito bonitas. Esse é um dos meus xodózinhos, João e Maria. Ele foi escrito em conjunto pelo Marcos e pela Ana Paula. Este é da editora Todas as Falas, de 2011. Agora, entrando nos livros de blogueira, esse é o mais recente que eu adquiri, o Guia para Ser Você Mesma, da Lia Camargo e Amelina de Souza, publicado pela editora Record, o selo Galera, que é o selo editorial para livros infanto-juvenil. Adorei as ilustrações, todo o projeto gráfico do livro, ele tem um formato diferente, que foge do convencional. Esta é a primeira edição de 2016, publicada no Rio de Janeiro, todo colorido, todo ilustrado com fotografias na parte interna. E a ficha catalográfica dele vem na parte de trás. Os detalhes de impressão, revisão. Aqui a gente tem, inclusive, informações das fontes utilizadas. Ele tem várias páginas com os direitos de fotografia. O próximo é o Morando Sozinha, da Fran Guarnieri. Esse foi editado e publicado pela Belas Letras. São folhas amareladas, tem ilustração, é colorido, tem fotografia. O próximo é Depois dos 15, Crônicas e Contos, de Bruna Vieira. Esse foi publicado pela editora Gutenberg e tem essa ilustração super fofinha. Olha, tem essas fotografias que estão impressas num papel de qualidade superior, em papel fotográfico mesmo. Agora, falando de autopublicação, agora, esses dois eu já mostrei no outro livro. Foi feito pelo Henrique Antônio Kipper. Eles têm formatos diferentes, mas ele que fez todo o projeto gráfico, a edição, a revisão.
As ilustrações, ele é ilustrador. Essa edição é de 2008 e aqui fica especificado que é a edição do autor. Não tem informações sobre a impressão, quem fez a impressão, né? A gráfica que fez o trabalho de impressão. É de uma amiga minha, Próxima Santana, para memória mente. Ela foi publicada no livro sobre demanda com a editora Livre a Expressão. Esse livro é de 2010. Aqui a gente tem as informações da tiragem, que foi 100 exemplares. O miolo foi em offset, de branco de alta qualidade, 90 gramas. Impressão offset na cor preta escala. As informações da tipografia. A capa foi em cartão supremo, 250 gramas. O próximo é o Amor na Nuvem de Magalhães. Este é um lançamento de 2019. Foi escrito e publicado pelo meu amigo Vladimir Batista. E ele foi publicado e impresso pela Amazon. Esse foi o primeiro livro e o único que eu publiquei. Momentos dos Delírios, eu fiz com Ryoki Noi Produções, de São José dos Campos. Esse foi um exemplar experimental que eu fiz de um dos meus romances Sob os Olhos de Natasha. Este é um livro artesanal, ele é feito com a capa é caixinha de leite. Todas as páginas são com folhas recicláveis, com papel reciclável. Quanto a publicar com uma editora e publicar de forma independente, o que vai mudar é a visibilidade que a editora vai trazer para você. E afora todo esse trabalho de revisão, de diagramação, que se você for pagar por conta, acaba saindo caro do mesmo jeito, então vale mais a pena já fechar com uma editora. E aí vai variar realmente, se você vai fazer uma edição, uma impressão offset de maior qualidade, ou se você vai fazer uma impressão digital. Pensar o design das capas, as ilustrações, a parte interna, o formato do livro. Tudo isso é relevante para uma publicação. Esse daqui é uma trilogia Letras e Lucros, que é um selo da Mara Luckett e da Andrea Seff com ilustrações. Foi publicado pela editora Saraiva. E você vê que ele já tem um formato diferente, é uma qualidade diferente também. Então, realmente vai do seu critério, o que você quer para o seu livro. A bagunça que fica após uma gravação de livro literário, olha isso, tem livro para tudo quanto é lugar. Agora vamos pôr tudo isso no lugar, né?